Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Cláudio Souza, trazendo o nosso resumo da nossa lição, da nossa revista, Escola Bíblica Dominical, desse primeiro trimestre de 2023, lição de adulto. Hoje, trazendo o nosso resumo sobre a nossa sexta lição, que tem como título O Avivamento no Ministério de Pedro. Trazer um resumo, na verdade, uma reflexão sobre a vida do apóstolo Pedro antes dele ser revestido de poder, batizado no Espírito Santo, ali no dia de Pentecoste, e após esse batismo, a transformação que o apóstolo Pedro teve. Vamos falar um pouquinho sobre esse importantíssimo apóstolo que fez a diferença quando foi transformado através do Espírito Santo de Deus. O avivamento no ministério de Pedro. O nosso texto áureo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Nossa lição vai destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro e também ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. O nosso texto bíblico em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 14 ao 24. Está escrito assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aqui falando do discurso de Pedro, ali no dia de Pentecoste, quando aqueles homens acharam que aquela comunidade, aquele povo achava que eles estavam embriagados. E Pedro vem falar aqui na autoridade, com ousadia, na ousadia do Espírito Santo, que na verdade aquele avivamento, aquele derramamento do poder de Deus estava se cumprindo a profecia registrada lá pelo profeta Joel, né? O apóstolo Pedro
foi um dos 12 ali discípulos escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Pedro foi um dos líderes, um líder proeminente ali no início da igreja, né? Pedro sempre estava presente, tomando a dianteira quando Jesus estava no seu ministério terreno. Pedro era irmão também de André. André também foi um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo e eles eram ali da região da Galiléia, de um vilarejo chamado Betsaida. Eles nasceram ali nessa região, nessa comunidade, mas foram para Cafarnaum. Eles eram pescadores e se estabeleceram ali na região de Cafarnaum. Então, nesta lição nós veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos do Senhor Jesus Cristo. Antes da sua conversão e do seu revestimento do dia de Pentecostes, e também depois a transformação que o Espírito de Deus causou na vida do apóstolo Pedro. Lembrando que nós estamos, essa nossa lição desse primeiro trimestre de 2023 está falando sobre avivamento espiritual. No Antigo Testamento, nós já falamos, no Novo Testamento, avivamento no ministério de Jesus, avivamento na vida da igreja, Estevão, um mártir, avivamento espiritual no mundo, o avivamento pentecostal no Brasil, o avivamento na vida pessoal, o avivamento e a missão da igreja, vivendo no Espírito, aviva ao Senhor a tua obra. Esses são os temas dessas 13 lições que estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023. E hoje, nossa sexta lição, o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. O nosso primeiro tópico, o título é Pedro, antes do Pentecoste. E aqui o autor aqui da revista, ele vai trazer 2 episódios que aconteceram na vida do apóstolo Pedro. Entre tantos, ele selecionou 2 para destacar o comportamento de Pedro antes e depois do derramamento do Espírito Santo, depois de ser batizado. O autor vem tratar aqui do dia em que Pedro deu o testemunho ali de que Jesus era o Filho de Deus. Aí ele vem dizer, as 2 atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam, Jesus. Aí uns diziam que ele era João Batista, outros que era Elias, outros que era Jeremias, outros que era um dos profetas. Aí Jesus, voltando para os apóstolos, para os discípulos, perguntaram, e vocês? O que dizem que eu sou? Aí Pedro vai e responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, Pedro sempre foi, quando estudamos, lemos ali os evangelhos, nós vamos ver que sempre o apóstolo Pedro estava tomando a dianteira, sempre ele tomava a frente para responder, se precipitava. Nós pegamos o exemplo ali quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, estava Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu e Pedro, e quando Pedro ouviu aquela voz do céu Deus falando a respeito de Jesus, eles tiveram a visão ali de Elias e Moisés, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Pedro toma a dianteira e diz, Senhor, quer que construamos aqui 3 tendas ou 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Então Pedro sempre esteve tomando a frente, muitas vezes precipitadamente, mas sempre foi um líder nato na história ali da igreja primitiva. Nós vemos ali no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos,
quase metade do livro ali vem tratar ali de Pedro atuando ali, pregando aos irmãos, aos judeus. Nós vemos Pedro ali pregando ali também para alguns gentios. E depois vem falar sobre o apóstolo Paulo. Mas Pedro foi um líder que fez a diferença ali depois que foi transformado pelo Espírito Santo no início da igreja primitiva, né? Então Pedro tomou a dianteira quando Jesus fez essa pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro vai e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mais adiante, logo em seguida desse ocorrido, né, em outra situação, Pedro recebe uma reprimenda, uma repreensão do Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus disse ali que iria para Jerusalém, porque ele precisava ser entregue na mão dos inimigos, dos líderes religiosos, para ser crucificado. Jesus disse que ele seria morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Pedro, de imediato, retrucou: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Isso está registrado lá em Mateus, capítulo 16, versículo 22. Jesus, de imediato, repreendeu e falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada repreensão após uma palavra de aprovação. Logo anteriormente, Jesus havia falado que ele era bem-aventurado, porque quem revelou a ele que Jesus era o Filho de Deus não foi nem carne nem sangue, mas o Espírito de Deus que está no céu. E logo em seguida, nós, naturalmente, agiríamos igual a Pedro, né? Nós não ia querer que o nosso mestre, que o nosso Senhor, viesse a morrer, fosse crucificado. Ninguém em sua sã consciência iria querer isso. O problema é que o diabo aproveitou da situação e agiu por trás das boas intenções de Pedro, né? Jesus, sabendo disso, foi lá e repreendeu, né, essa atitude do apóstolo Pedro. E o autor também aqui vem falar a questão ali de Pedro, quando ele nega o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Pedro havia jurado que, se fosse possível, morreria com o Senhor Jesus Cristo, né? Que ele não negaria ao Senhor Jesus Cristo de forma e hipótese alguma. Mas quando as coisas apertaram, né, Pedro se viu ali numa situação que ele não tinha o controle, desconfortável, e acabou negando o Senhor Jesus Cristo conforme Jesus havia falado, né? Esse episódio foi quando Jesus já estava preso, ali sendo interrogado pelos fariseus, por Anás, Caifás, os sumos sacerdotes, ali a elite religiosa de Jerusalém. E na primeira vez, uma criada ali do sumo sacerdote falou que Jesus falava como um galileu, né? Jesus parecia com um deles. Aí Pedro vai e nega diante daquela mulher. Então, uma segunda vez vem um outro criado e fala que Pedro andava com Jesus. Pedro vai lá novamente e nega. E uma terceira vez, novamente acontecendo, e Pedro retrucando ali, dizendo que não conhecia Jesus, que não andava com Jesus, que não tinha nada a ver com aquilo. E como Jesus havia falado, imediatamente o galancínio tocaram ali o galancínio, e Pedro se lembrou do que Jesus havia falado, né? Que ele negaria o Senhor Jesus Cristo após
naquele momento ali de confusão, onde Jesus estava sendo castigado pelos malfeitores. Jesus padeceu, foi para a cruz, mas assim que Jesus ressuscitou, Jesus avisou, os anjos avisaram, Jesus avisou que as mulheres que fossem e avisassem aos apóstolos para se reunirem, que Jesus iria se encontrar com eles, e citou também o nome de Pedro. Pedro sofreu com aquela situação, mas Jesus sabia as intenções do coração de Pedro. Nós vemos isto lá em João, capítulo 21, a partir do versículo 15, quando Jesus chega para Pedro e faz aquelas perguntas: tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então o apóstolo Pedro foi, antes de ser revestido, de ser capacitado pelo poder do Espírito Santo, era um homem impulsivo, né? Muitas vezes agia precipitadamente, não pensando nas ações, agia ali pelo ímpeto do momento, né? Mas depois que foi transformado, revestido pelo poder de Deus, um avivamento espiritual ali no dia de Pentecostes, Pedro foi transformado em uma outra pessoa, né? Nosso segundo tópico: Pedro após o Pentecoste. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro se tornou outro homem. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel, quando Deus disse que do seu Espírito ele derramaria sobre toda a carne. Isso Pedro pregando ali com autoridade, com ousadia, no poder do Espírito Santo, para aquela comunidade ali no templo. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam a respeito do que deveriam fazer para ser salvo, né? E quase 3.000 almas foram batizadas naquele dia extraordinário de avivamento, de derramamento do Espírito de Deus. Após esse episódio, está lá em Atos capítulo 3, vai registrar que Pedro e João estavam indo para o templo e passando ali pela porta chamada Formosa, tinha um coxo, havia alguns anos já coxo, e estava pedindo esmola na porta do templo, na porta chamada Formosa, pedindo esmola. Pedro e João chegando e entrando, Pedro tomou a dianteira e falaram: não temos nem prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E imediatamente aquele homem ficou são, foi curado, entrou no templo com os apóstolos, saltando e louvando a Deus. E esse episódio causou um grande espanto entre os que estavam ali presentes. Está registrado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Então, Pedro, depois do revestimento de poder, Pedro foi transformado em uma outra pessoa, né? Esse é o papel que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos capacita. Nós vemos na história ali do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, nós vemos que o rei Saul profetizava. Quando o Espírito Santo veio sobre o rei Davi, Deus transformou Davi ali, o coração de Davi, em outra pessoa. Nós vemos isso acontecendo ali também com Sansão. Então o Espírito Santo tem essa extraordinária maneira de agir na vida dos filhos de Deus, né? E com o derramamento do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, né? Cumprindo a promessa do Senhor Jesus Cristo,
o Espírito Santo hoje está em nosso meio, em nossa vida, transformando os corações daqueles que deixam, obviamente, serem tocados pelo Santo Espírito de Deus. Então, nós vemos também, em outra ocasião ali, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi tão notório que, em certas ocasiões, até a sombra de Pedro curava as pessoas, né? Então, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões também. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador e a mensagem do apóstolo, através ali da mensagem do apóstolo, está lá em Atos capítulo 4, né? Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Nós vemos ali os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote, Caifás, o sumo sacerdote da época, sobre que autoridade eles faziam aqueles milagres, quando eles responderam com ousadia na autoridade do Espírito Santo que realizava em nome de Jesus Cristo, aquele que eles haviam injustamente crucificado, né? Então, eles foram presos e orando ali, cantando, adorando, os alicerces se abalaram, a glória de Deus desceu, né? Nós vemos quando Tiago havia sido decapitado mais na frente, por mando de Herodes, e Pedro estava preso, aguardando ali também pela morte, e os irmãos estavam orando, e o anjo vai, Pedro tem uma visão, que o anjo vai e tira ele da prisão. Quando ele vem dar por si, não era apenas uma visão, literalmente o anjo tirou Pedro da prisão, e Pedro voltou pregando sempre na autoridade, no poder de Deus, e os milagres acompanhando o testemunho da vida de Pedro. Nós vemos quando Pedro desce ali também para o apóstolo, foi interrogado pelo sumo sacerdote, e nós vemos também quando ele desce ali para uma região chamada Lida, né? Houve um grande avivamento também. Ele chegou a um lugar e orou para um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Uma comunidade mais próxima ali, tinha uma moça chamada Dorcas, né, que ela fazia obras, era uma mulher que tinha uma ação social extraordinária, e ela veio a falecer. E aqueles moradores, aquele povo, sabendo que Pedro estava perto, foram chamar, levaram Pedro, e Pedro orou e Deus trouxe a vida àquela moça. E nós vemos também o avivamento, o derramamento do Espírito Santo acontecendo na vida ali de Cornélio e sua família, aqueles que estavam reunidos através do testemunho, da pregação de Pedro para aqueles gentios, né? Olha a diferença de Pedro antes do derramamento do Espírito Santo e do Pedro depois que o Espírito Santo veio sobre ele, né? E a história nos conta, segundo Eusébio cita um testemunho de Clemente, de que diz que antes de Pedro ser crucificado, a uma morte terrível, ele assistiu à crucificação da própria esposa, né? E de acordo com esse testemunho de Clemente, ao ver a esposa sendo levada para a morte, ele gritou de lá: lembre-se do Senhor, lembre-se do Senhor. E quando chegou a sua vez de morrer, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de ser morto como o Senhor Jesus Cristo havia sido crucificado, né? Então essa é a história desse homem que era truculento, bruto, impulsivo, agia sem pensar, mas depois de 3 anos ali com o Senhor Jesus Cristo, ouvindo, aprendendo, errando muito,
Mas Deus conhece o coração e Deus não desistiu de Pedro. Pedro foi transformado e causou um impacto extraordinário para a glória de Deus no início ali da igreja primitiva. O apóstolo escreveu também 2 epístolas, ensinando os irmãos, instruindo os irmãos a perseverar diante dos problemas, das tribulações, das perseguições. Ele faz a pergunta, fala: qual é a razão da nossa esperança? Em quem nós estamos depositando a nossa esperança, Então esse é o apóstolo Pedro. Quando a pessoa deixa o Espírito Santo tocar, algo extraordinário acontece na vida das pessoas, E o nosso terceiro tópico, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reviravolta ou a reveladora pergunta que é necessário fazer, que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura se achará fé na terra? Jesus fez essa pergunta, está lá em Lucas capítulo 18, versículo 8. Jesus fez essa pergunta quando ele vai falar daquela viúva que tinha uma causa e o juiz daquela cidade, não lhe dava atenção, não lhe atendia, e ela insistindo, e Jesus ainda vai citar que aquele homem não temia a Deus, mas de tanto aquela viúva insistir, ele foi lá para se livrar dela, para se livrar daquela incômodo que ela tanto insistia em ser atendida. Ele foi e atendeu a causa dela. Então Jesus vai dizer que aquela mulher foi uma mulher de fé. Aí Jesus faz a pergunta: será que quando o Senhor vier achará fé na terra? Nós estamos vivendo um mundo tão conturbado, as coisas tão fora do lugar, Então, segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o verdadeiro avivamento, O derramamento do Espírito Santo na vida de cada um, como aconteceu ali no dia de Pentecostes. E para que isso aconteça, é preciso desejar e buscar, Não é simplesmente conhecer a história, é preciso desejar e orar buscando. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características do fim dos tempos. Ele disse: será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho em todo o mundo. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 4 a 14. O Evangelho será pregado em todo o mundo, Hoje a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou ali o seu ministério, registrado ali em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo é o mesmo. Jesus disse que ele estaria conosco, que ele não nos deixaria sozinho. Ele ia para o Pai, mas enviaria o Consolador, que estaria conosco, o Espírito da verdade, que estaria conosco todos os dias. O Espírito Santo está em nosso meio. O que falta é o desejo de sermos revestidos e buscarmos esse revestimento, desejarmos ser cheios, ser transformados, fazer a diferença para a glória de Deus. Mas, infelizmente, as coisas da vida, as coisas seculares têm tomado espaço no meio da igreja, têm ocupado a mente dos cristãos e muitos nem sabem o que é ser cheio do Espírito de Deus. A parábola das 10 virgens, que está registrada em Mateus capítulo 25, versículo do 1 a 13, mais especialmente as 5 prudentes, as 5 virgens prudentes, traz uma imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo, ou seja, uma virgem preparada
à espera do noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. É uma igreja avivada, é uma igreja que tem sede de Deus, é uma igreja que tem intimidade com Deus, é uma igreja que não compactua com o mundo. Então nós vemos ali na história do apóstolo Pedro, do ministério dele, mudou completamente após ele ser revestido pelo poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha essa firmeza, né? Era precipitado, né? Voluntarioso, tudo bem, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça, cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio da sabedoria, né? E de poder para cumprir a missão confiada por Jesus a ele, que ele ajudasse, que ele liderasse, que ele cuidasse dos irmãos, como Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Muitas vezes nós vemos hoje muitos líderes chamando as ovelhas de minhas ovelhas, minhas ovelhinhas. Mas nós temos o exemplo aqui, quando em João capítulo 21, versículo 15, Jesus diz a Pedro: não, as ovelhas não são tuas, apacenta as tuas ovelhas. Jesus não disse isso, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, né? Então, Pedro, depois do revestimento de poder, depois de ser batizado no Espírito Santo, foi transformado em outra pessoa, né? Então nós, como cristãos, como igreja, é necessário, é indispensável que busquemos o revestimento de poder. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque, ore, consagre a sua vida e Deus derramará do seu Espírito Santo sobre a sua vida, lhe capacitando, lhe revestindo, né, como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus vai dizer: mas recebereis o poder do Espírito Santo que vai vir sobre vocês para serem minhas testemunhas, onde você for, onde você estiver, testemunhando e dando glória, e almas sendo transformadas, sendo alcançadas para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Então, uma igreja de Cristo tem que ser uma igreja avivada, revestida, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe.